E nesse mês de março, nós estamos vendo o tema Fé Inabalável. E hoje nós vamos trazer o tema específico de hoje, o firme fundamento da fé bíblica. É isso que está no slide. Me perdoem eu usar o termo fé bíblica, porque hoje, do jeito que está a cristandade, a gente tem que ser meio repetitivo, sabe? Porque a gente encontra todo tipo de situação. E aqui, como nós somos uma igreja bíblica, cristocêntrica, então a gente faz questão de dar ênfase, tá bom? É posição nossa, tá bom? Bom, a fé, nós vamos estar falando com o firme fundamento do cristianismo. A fé, o firme fundamento do nosso cristianismo autêntico, genuíno. Porque senão a gente escorrega para a religiosidade. Tem tantas opções, né? E todas usando essa aparência de piedade, mas aí você tem que observar a essência da piedade que é oferecida. A própria Bíblia nos exorta a ter esse cuidado. Então, aqui no primeiro slide, a gente vai trazer a seguinte questão. Uma fé bíblica genuína, ela é a marca de uma vida cristã. Ponto. Imagina se nós cremos em Deus, mas a gente não opera como Ele. Aí parece que ficou um pé manco, né? Tá bom? É nesse sentido. E aqui no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, na tradução da NVI, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, já matou logo de cara. Pois quem dele se aproxima, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer. Olha só como o autor da carta de Hebreus vai deixando a coisa bem fundamentada. Precisa crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Porque Deus é a fonte inesgotável de toda bênção, da vida eterna. Esse texto já mata o nosso assunto. Firme fundamento, inabalável, que não se remove, que não se mexe, que não envelhece, que não é ultrapassado. Ok? Aí a gente traz os seguintes apontamentos referentes a esse versículo. Sem fé é impossível. Estou reafirmando. Para interagir com o mundo espiritual, é impossível sem fé, porque senão você cai no misticismo. Ok? E o texto que é citado aqui para dar uma calçada é Hebreus 10, 35, 39. Não vou ler para não tomar o nosso tempo aqui, mas o PDF está disponível e você pode estar olhando aí na sua Bíblia. Agradar a Deus é outra expressão que aparece no versículo. Só tem um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, segundo Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Não tem outro. E o próprio Deus diz, não existe outro Deus além de mim, não que eu conheça. Se Ele não conhece, muito menos eu. Ok? Aproximar-se de Deus, isso fala de relacionamento, de comunhão
buscar a Deus, aproximar-se dEle. Isso envolve comunhão e relacionamento, e o texto citado aqui, Hebreus 10, 19 a 23. Outra particularidade do texto é necessário crer que Deus existe, senão não tem nem como se aproximar de alguém que você não crê. A menos que a pessoa caia na idolatria. Aí tem uma imagem, você se aproxima da imagem como se aquela imagem significasse alguma coisa. Tá? E a religiosidade é riquíssima nesse tipo de alternativa. Só que é uma estrutura de engano. O único Deus vivo e verdadeiro que está buscando uma comunhão conosco, Ele é Espírito. Aleluia! E aqueles que o buscam vão buscar na capacitação do Espírito Santo, porque é espiritual. A nossa dimensão é terrena, é física, mas a dimensão de Deus é espiritual. Eu tenho que sair de uma dimensão para ir para outra. E a escada que me leva para a dimensão de Deus é a escada da fé, porque é algo espiritual. Não adianta a gente querer achar uma alternativa, porque não tem. Deus estabeleceu a fé como o meio, a maneira, o como de você operar no reino espiritual. Que senão volta para a religiosidade, para o esforço próprio, para a justiça própria, para o mérito. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A nossa dependência é da graça e é por meio da fé. Tá ok? Essas coisas nós temos que bater o tempo todo para quebrar paradigmas lá dentro. Porque da onde que a gente veio? A gente veio da incredulidade. Agora Deus nos chama para o mundo da fé. É outra coisa. E paradigmas, cadeias, fortalezas têm que ser quebradas e serão quebradas. Amém. O braço forte do Senhor garante isso. Ok? E está lá em João 4:24. Deus é Espírito. E aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Está escrito, não tem como negar isso. Responde àqueles que o buscam. Outra particularidade do versículo. É uma vida de comunhão e de oração. Orai sem cessar. É o que diz o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. A vida do discípulo é uma vida de oração. A hora que eu mais falo com Deus é a hora que eu estou tomando banho. É incrível. Estou tomando banho, cuidando lá da minha higiene pessoal e eu estou conversando com Deus. E muitas revelações Ele dá nessa hora. Vai entender esse Deus maravilhoso? Ok? Você precisa aprender a viver debaixo de oração, de busca, de clamor, de intercessão, de adoração. Isso é o tempo todo, porque isso faz parte da natureza da nova criação que está ligada em Deus. A religiosidade não tem essa pegada. Só lembra de ir em algum templo em determinados horários e mesmo assim se você estiver de bom humor. Isso não é a vida do Espírito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa aonde é a casa, como é que é a casa, o clima, está chovendo, não está. Alegrei-me, é um espírito da nova criação, que não se cansa de buscar a Deus. Mas, aí vem uma pergunta que precisa de discernimento.
Mas de qual fé nós estamos falando? Já justamente para quebrar a religiosidade. Tá? Como essa fé funciona? Porque de que tipo de fé eu estou falando e como é que ela funciona na minha vida? Cristianismo sem resultado é obra morta. O resultado faz parte do processo e do programa de Deus. Ok? Tudo bem até aqui? O segundo slide, ele chama a atenção, trabalhando com essas duas perguntas que acabaram de ser feitas. A fé, a natureza da fé. Natureza fala de essência. A natureza da fé bíblica, a sua essência, porque eu tenho que identificar, ok? E aqui nós citamos outro texto de Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. E aqui na versão Almeida, revista e corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso no versículo 1. Versículo 2. Porque por ela, por meio da fé bíblica, que aponta para Deus e para a sua palavra, os antigos, quem? Cristãos, vamos dizer assim, santos do Velho Testamento, alcançaram testemunho que agrada a Deus. E Hebreus capítulo 11 cita uma lista de pessoas que, mesmo não vendo o cumprimento da promessa, a sua realidade consumada, eles creram e não abandonaram a sua posição de fé. Fé é desafio, é uma atitude, uma convicção, e você não abre mão disso, porque você tem Deus como único, como absoluto, poderoso, digno de toda honra e de toda glória, e que é fiel e não mente, porque nenhuma mentira procede de Deus. Então você crê, você confia, você entrega, você se rende a esse Deus que a Bíblia nos traz. E aí, trazendo algumas características dos dois versículos citados aqui, firme fundamento significa certeza, garantia, algo que tem realidade espiritual. Eu não estou vendo, mas é real no mundo espiritual, que é a palavra de Deus, que não mente. E essa palavra não volta para ele vazia, e nem cai por terra. Hebreus 10, 23. Estão entendendo? Certeza. Não é igual Tomé. Eu só creio se eu ver. Tem uns que é pior do que Tomé. Nem vendo eu creio. Aí é um caso complicadíssimo. Não, eu creio porque Deus falou. Pronto, acabou a conversa. Não vai ficar racionalizando, não vai ficar fazendo especulação. Coisas que se esperam. Coisas que se esperam é diferente desse vaso que eu estou vendo, eu posso tocá-lo. Coisas que se esperam são as promessas de Deus. É algo espiritual, está num outro nível. Aquilo que Deus prometeu, o peso, o valor da sua palavra. Deus falou. Hebreus 11, 11. Calçando aquilo que nós estamos falando. O outro ponto, prova de coisas invisíveis. Aquilo que eu não vejo, mas você não vê com os seus olhos naturais, mas o discernimento,
o rema, a revelação espiritual vem através do meu coração, aonde está a semente da fé. Não é com a minha alma. A minha alma, ela gira em torno dos sentidos, da realidade física. Mas o meu coração, o meu espírito recriado, ele olha para o trono. Acabou. É outra dimensão e isso chama a atenção para a questão de uma convicção interior, de um discernimento, de uma revelação que Deus traz ao teu coração, de fatos espirituais. Agora, pela fé, eu busco, eu comando a manifestação dos fatos espirituais. Em meu nome, você está vendo alguma coisa? É só a palavra mostrando uma realidade espiritual, mas em o meu nome, vocês expulsarão demônios. Então você expulsa. Porque é uma realidade espiritual, agora você traz para a terra e exerce autoridade no nome de Jesus e bota demônio para correr. Ok? Aqui eu cito 2 Coríntios 4, 18, Romanos 8, 24, 2 Coríntios 5, 7, Hebreus 11, 13. Quem tem o PDF aí, depois pode olhar. E exemplos de fé alcançaram testemunho, pessoas reais, não é ficção, não é historinha, são fatos reais, históricos, pessoas que existiram e com o seu testemunho alcançaram a aprovação de Deus. Por isso que está listado ali em Hebreus capítulo 11. Pessoas de fé que agradaram a Deus. Aí você tem a confirmação usando a expressão estes, estes que estão na lista. Aí versículo 13, 39 e 40. Abraão, ele, por uma questão de discernimento espiritual, ele olhava no reino do Espírito e via a cidade de Deus. Morreu sem ver, mas crendo. Foi para o seio de Abraão. Jesus resgatou o seio de Abraão e levou para a casa do Pai. Agora ele está lá. E ele ainda não chegou no nível, no topo. Ele ainda aguarda a primeira ressurreição. É pela fé. E a fé não retrocede. Porque a fé está linkada à nova criação. A nova criação, o fundamento é Cristo. Tá? Um outro slide, falando da natureza da fé, mas agora, falando da sua operação, como é que ela funciona, como é que Deus opera. E aí nós pegamos o versículo 3 de 11, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, não é pela ciência estabelecida, não é porque eu vi um anjo, não é porque isso ou por aquilo, pela fé, e a fé vem da palavra, daquilo que Deus falou. Nós entendemos que os mundos, está falando da criação, voltando lá para Gênesis, pela palavra de Deus foram criados. Falando. Haja luz, e houve luz. Esse poder criativo, sábio, onisciente, poderoso, só Deus tem. É verdade mesmo. Só Ele tem. Ok?
de maneira que aquilo que não foi feito, que se vê, não foi feito do que é aparente. O Alexandre é engenheiro elétrico. Ele trabalha com aquilo que já existe. Aí a tecnologia pega e vai construindo circuitos, afiação de cobre. O homem trabalha assim, a partir daquilo que Deus gerou. Deus gerou apenas falando. Esse poder só Ele tem. É uma característica da sua divindade. Ok? Esse poder criativo de Deus, voltando lá para Gênesis, quando você vê a expressão Elohim, que é uma forma plural, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para dizer assim, e o singular é Elohá. Eu não sei se a pronúncia está certa, não estou preocupado com isso, mas é a forma singular de Elohim. Deus, implícito poder criativo e a sua onipotência. É o primeiro nome que surge na Bíblia, Elohim. Está lá em Gênesis. No princípio, Ele, pronome masculino, criou, Deus, Elohim, os céus e a terra. Ele criou, falando. É lógico que para falar você tem que ter uma visão, uma concepção na mente. Eu não sei como falar a mente de Deus, mas tudo bem, Ele nos criou à sua imagem. Deus tem uma estrutura mental, uma estrutura visionária, onde a imaginação dele é santa, é perfeita, é completa, e Ele fala. Ok? A palavra hebraica utilizada em Gênesis 1 para designar a atividade criativa de Deus é a palavra bara. Criar do nada. Nessa forma específica, bara, ela é usada para a ação de Deus de criar algo do nada. Bara, comumente, o verbo tem sido traduzido como criar do nada, ex nihilo, o poder da sua palavra. O interessante é que a Bíblia diz que Deus e a sua palavra são um só, estão no mesmo nível. Quem que vem primeiro, a palavra ou Deus? É lógico que é Deus, porque a palavra existe quando ela é falada. Mas a palavra tem o mesmo poder que o próprio Deus, porque é dele, saiu dele. Essa palavra é criativa e essa é a palavra da fé que nós pregamos. Sai em nome de Jesus, em meu nome. Ok? Depois nós vamos ver que Jesus compartilha essa capacidade divina com a igreja, o seu corpo. Amém? Aí a questão da fé. Outro slide, enfatizando outro ponto, Jesus, quem é o cabeça da igreja? Quem que criou todas as coisas? Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, que não cai. E todas as coisas, querendo o homem ou não, serão para a sua glória. E Ele é tão humilde, que no final, Ele entrega o reino para Deus, para o Pai. Toma, é teu. Olha só. E aí Apocalipse diz que Deus... E aí você pode pegar Elohim, né? Deus será tudo em todos. Ah, Nova Jerusalém, glória a Deus, aleluia. Jesus confirma o valor da fé. Ele era um homem de fé, vocês acham que ele operava como?
o Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e viveu e andou na dependência do Espírito de Deus. Isso é andar por fé. Tem gente que acha que Jesus operou como Deus. Não, ele teve que abrir mão de algumas prerrogativas. Só que não tem como cancelar a divindade de Jesus. Quem é Deus é Deus. Não tem como eliminar isso. Mas acontece que ele falou: Pai, eu vou em obediência e dependência, porque eu tenho que dar exemplo para aqueles que vão crer em mim. E ele deu. E o Espírito de Cristo, que é o Espírito que está na igreja, é o Espírito da fé. Senão você vai ficar inventando coisinhas aí da religiosidade. E aqui o texto citado é Marcos 11, quando Jesus fala sobre a fé, na versão Almeida, século 21. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu fiquei pensando nisso, né? Que ela é citada em outro lugar também. Aquilo chamou a atenção de Pedro e provavelmente vai chamar a atenção do resto. E Jesus aproveita para ensinar sobre fé. Jesus teve fome, procurou figo numa figueira, quando não era a época de figo. Aí eu falei: Espírito Santo, que negócio é esse? Como é que eu vou procurar goiaba num pé de goiaba, se não é época de goiaba? Mas ele queria mostrar algo. Aí ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Mas ela não secou imediatamente. No outro dia, quando eles estavam passando por ali, eles viram a figueira completamente seca. Jesus aproveitou para ensinar. E vem falar da fé, porque os discípulos precisavam ver o poder de Deus só falando. Só falando. E Jesus ensina na prática. Ele não mandou ler nenhum livro, fazer um seminário, não. Ele falou assim: ó, isso aqui é o poder da palavra de Deus na minha boca. Tá? Jesus lhes respondeu, e esse versículo, nós que somos pentecostais, a gente fica de olho nele, porque os reformados da vida levam para outro lugar, mas aqui eu quero bater. Tende fé em Deus, é o que você encontra em quase todas as versões da Bíblia. Tende fé em Deus. Me parece que a construção dessa frase, ela é meio passiva. Tenha fé em Deus. Não quer dizer muita coisa. Ok? E Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele diz: olha, é bom crer em Deus. Até os demônios creem. Opa! E olha, eles creem com muito mais substância do que nós, porque da onde que eles vieram? De lá! Não é dessa fé que Jesus está falando. Tende a fé do tipo de Deus. Fala e acontece. É isso. Não é apenas crer em Deus porque viu o milagre. Tomé falou isso, né? Agora eu creio, porque eu vi. Aí Jesus já dá uma burdoada logo em seguida. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. A fé tem outra pegada, ela vai no reino do Espírito, ela depende da palavra, não de sinais. Ok? Porque senão nós vamos andar de muleta. Se eu não ver, aí fica aquele negócio, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não, eu vou, porque Deus disse. Quando Deus chamou Abraão, o que ele disse para Abraão? Sai da tua parentela, da tua terra, e vai
para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Caramba, que sinal é esse? Só uma frase, só uma maneira de Deus falar com ele. Depois de ter cometido alguns tropeços, porque quando você olha para Gênesis 16 e vai para Gênesis 17, ali você pode jogar 13 anos. Entre a experiência com Agar, gerando Ismael, até chegar no 17, quando Deus fala, vou te mudar o teu nome, você vai ser pai de nações, seu nome não é mais Abraão, será Abraão, ou seja, Abraão, ok? Que significa pai de multidões, mas ele estava velho, a mulher estéril, pai como? Só pelo poder da palavra de Deus. E ele tomou, ele recebeu a palavra no seu coração. E Sara também. Não olharam para as circunstâncias, para o relatório. Simplesmente creram em Deus. Aí eu comentei com o pessoal do meu grupo, do GEB, de sexta-feira, que Abraão depois... Veio o filho da promessa, Isaque, Ismael deu problema e põe para fora. O herdeiro será Isaque, o filho da promessa, porque você creu em mim. E de Isaque virá uma genealogia do Messias. Deus, ele tem uma visão, mas ele precisa da fé daqueles que entram como canal, operadores dessa visão. Depois da morte de Sara, aí ele conhece outra mulher e teve 6 filhos com ela. Caramba, com quantos anos esse cara estava? Hein, Pérez? Você que é ginecologista, obstetra e tudo mais, pô, a bênção dele ainda foi embora. Não ficou só na Sara, não. Esse é o pai da fé, ok? Pai de multidões. Mas continuando aqui, quando a gente fala de uma fé do tipo de Deus, é como Deus opera, gente, falando. E Jesus disse, eu falo o que eu ouço o meu Pai falar. Ou seja, eu sou um imitador do meu Pai. O que eu vejo ele fazer, eu também faço. E nós somos imitadores de Cristo. Aleluia! Aleluia! O diabo não gosta disso não, ele prefere a religiosidade porque a gente fica embaraçado. Falando, em meu nome, é para falar, abra a boca, expulsa a doença, expulsa a escassez, expulsa o desemprego, expulsa a tempestade, expulsa, quebra as obras do diabo na tua vida. Abrindo a boca, usando a autoridade do nome de Cristo. É diferente. É muito diferente. Em verdade vos digo que se alguém disser, aí ele dá um exemplo estratosférico, ele está mostrando a questão da figueira, aí ele fala de um monte, o negócio cresceu demais. E os discípulos estavam ali, de olho, escutando o que ele estava falando. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, dúvida, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. A manifestação, a realidade de um fato que já é espiritual. Ok? Por isso vos digo que aí ele traz a questão da oração, da guerra espiritual, da batalha da nossa vida no dia a dia. Por isso vos digo que tudo é um negócio exagerado. Jesus não criou restrição. Ele diz tudo
que perdirdes em oração, crede, crede. Aqui eu estou usando a versão num português um pouco mais clássico. Que já o recebeste, no meu coração eu já tenho aquele fato espiritual. E o tereis, ou seja, ele vai se manifestar. Tá bom? E crede vós, porque o verbo está na segunda pessoa do plural, vós, crede vós. É um imperativo afirmativo, é uma ordem. Esse é o sentido do verbo que foi usado aqui. Esta ordem está relacionada a uma afirmação anterior. Aí que vem o valor da promessa de Deus, da sua palavra, que não volta vazia, quando ela é recebida no coração e a boca fala do que está no coração. É o bara operando através da nova criação, daqueles que são filhos da fé. É isso. Ok? Porque ele disse, olha, se você falar e não duvidar, você vai ter. Em função dessa afirmação, ele diz, crede. Tem um fundamento, o fundamento é a promessa. Quando estiverdes orando, aqui ele traz um ensino, ampliando a questão da oração. Quando estiverdes orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, faz o conserto com Deus e perdoa, libera perdão, vai lá, acerta com teu irmão, enfim, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Falta de perdão é impedimento para as nossas orações. Ponto. Tá? O outro slide, eu chamo a atenção para a questão da boca, o falar, o confessar, o peso da confissão nessa vida de oração de fé, uma oração tremenda. A morte e a vida, bênção e maldição, estão no poder da língua, estão no poder da sua boca, daquilo que você fala. O que bem a utiliza, a boca, com sabedoria e temor a Deus, vai comer do seu fruto, ou seja, vai gerar o sobrenatural, a bênção do Senhor na vida dele. Mas o cara tem uma boca que, olha, é negativo, é incrédulo, só fala bobagem, só fala besteira. Você vai ter o quê? Hã? Ah, mas você ainda está no mundo dos sentidos, você ainda está confessando aquilo que os sentidos trazem de informação para você, mas você não está no mundo da fé. O mundo da fé é o mundo da palavra, fatos espirituais. Porque senão você fica passivo, aí você cai na mesma situação de Tomé. Se Deus fizer, então eu vou crer. Mas caramba, você vai andar de muleta até quando? Ok? Isso está lá em Provérbios, capítulo 18, 21. Eu li na versão da Almeida Revista e Atualizada. Não se engane, outro versículo. De Deus não se zomba. E se tem uma coisa que zomba de Deus é a nossa incredulidade. Você não parou para pensar nisso, não? Ele tem paciência, mas isso acaba irritando a Deus. Essa incredulidade, essa coisa negativa, essa coisa de ver para crer, sabe? Na verdade, você está chamando Deus de mentiroso.
Eu não acredito naquilo que tu falaste. Aí você fica assim. E tem gente que às vezes até prega sobre isso, escreve livros sobre isso. Isso é uma tolice, uma perda de tempo, principalmente para quem ouve esse tipo de coisa. Tá? Porque não vai gerar nada na tua vida de positivo. Não se enganem, de Deus não se zomba. O homem colhe o que planta. Palavras são sementes. A palavra da fé, na qual nós cremos, nós pregamos, nós anunciamos e nós falamos, assim como Deus, assim como os santos que serviram a Deus, nós seguimos a mesma trilha. A palavra da fé é a palavra de Deus na minha boca. Mas antes de chegar na boca, ela tem que estar aqui, né? A boca fala do que o coração está cheio. É a palavra de Deus cravada no meu coração. Eu medito na tua palavra de dia e de noite. Eu rumino a tua palavra, eu faço ela picadinho até que ela entre na minha corrente sanguínea. Aleluia. E faça parte da minha vida. Aí quando eu abrir a boca, vai sair exatamente aquilo que Deus falou. É a palavra de Deus que produz milagre. Não é a pregação do Ney, não. Ok? Nós temos que entender essas coisas. Tem que olhar para o vaso ali. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O bom tesouro está onde? No coração. Se está lá, eu tiro, eu saco. Como é que você vai sacar a palavra de Deus numa hora de necessidade, se você não tem ela dentro de você? Irmão, ora por mim. Sai fora desse caminho. A palavra de Deus está dentro de mim, eu abro a minha boca em fé e eu ordeno no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém? É amém. É para fazer. E o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45 na versão ARA. Como é que está o meu coração? Cheio de impureza? Cheio de narrativas? Cheio de incredulidade? Depende da pastora Valdiva. Se ela não orar, então não vai dar. Ô louco, se for assim, então nós estamos perdidos. Porque amanhã, eu não sei, né? Nós vamos embora, fica uma nova geração, baseada em quê? Vai retroceder? Vai amarelar? E os heróis da fé, para que servem? Não traz nenhum exemplo que edifica a nossa fé? E olha, aqui o Ney fica, mas fica doido. A fé bíblica que vem da nova criação, ela é exuberante, ela é transbordante. E ela se expressa, ela não quer nem saber. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, porque a tua palavra está dentro de mim. Aí você vai conversar com um cara cheio do Espírito, ele vem com Bíblia. Ele começa com Bíblia, ele continua com Bíblia e ele é arrebatado com a Bíblia. Não tem jeito, é assim que funciona. Eu não posso me afastar da palavra viva do meu Deus. Então aqui nós temos que chamar a atenção, o poder da língua. Língua só para falar mal dos outros, para fazer fofoca, para falar negativo. Deus não precisa dessa língua. Aliás, essa língua atrapalha. E ele se irrita com isso.
Palavras são sementes. Mas que palavras? A palavra de Deus. Guardei os seus mandamentos no meu coração, Senhor. Depois de ruminar há tantos anos, a palavra entrou dentro de mim. Ela se tornou um diamante, um tesouro na minha vida. E agora, quando eu abro a boca, é a palavra que jorra para fora. A palavra, a palavra, a palavra. Não é teologia, é palavra, é Bíblia. A teologia vem com a interpretação que nem sempre está em linha com o trono de Deus. Então aqui eu cito Provérbios 10, 19, Mateus 12, 36, 37 e Tiago 3, 10. O poder da língua, o poder de uma confissão de fé. E ruminar. A ovelha tem 2 estômagos. Quando você assiste um vídeo de ovelha, ela está sempre mascando, não está? Fica ali. O ruminante tem essa característica. O primeiro estômago deve ser aquela coisa rápida, engole, mas caramba, aquele alimento grosseiro ainda precisa ser triturado, muita saliva, é muito tempo. Aí ele vai sendo destruído, ele vai sendo desconstruído, e aquilo começa a atingir um nível que entra no segundo estômago, que aí vai entrar para a minha corrente sanguínea. E ruminar tem a ver com meditação. Eu medito na tua palavra dia e noite, para não pecar contra ti. Está lá em Salmo 119. E Paulo disse, Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, ouvir é ruminar. Não está escrito na Bíblia, viu, Keila? Só para provocar, Keila. A fé vem pelo ouvir música gospel. Isso não está na Bíblia. Se a música gospel, por mais bonitinha que ela seja, ela não expressa a palavra da fé, qual o valor dela para a minha vida espiritual? É apenas entretenimento. Por isso, cuidado com o que a gente canta e como canta. Tá? Nesse sentido, João fala de guardar os teus mandamentos no meu coração. O que é guardar? Você tem que ruminar primeiro. Exige muita meditação, muito estudo, muita reflexão no espírito, para que o rema venha na tua vida. Não é o livro do cara lá, professor do seminário. Ninguém está preocupado com isso. É o rema da palavra, o Espírito Santo falando comigo. Imagina o cara tomando banho e o Espírito falando da palavra para ele. Mas que coisa! Deus não me discrimina e nada mexe com Deus, porque Ele fala o tempo todo. E é quando você relaxa, aí Ele fala. Quando você está tenso, quando você está nervoso, quando você está inquieto, ansioso, o Espírito não fala. É o tempo todo, o tempo todo. E Ele fala de uma maneira bem tranquila, viu? Nada de grito, igual eu, tá? Ele fala tranquilo. E ele fala pouco. O Espírito Santo não fala muito, não. A gente tem que entender essa maneira de ter um relacionamento de qualidade, de intimidade com Deus e com a sua palavra. Quando eu ponho a mão na palavra, eu estou pegando no próprio Deus. Caramba! Você imaginou se Deus fosse mudo? Ele ia ter que inventar a linguagem em Libra da fé, que eu não sei. Não sei se existe isso. Deus fala, fala. Mas, para ouvir o Espírito Santo, você precisa criar uma atmosfera de fé diante do Espírito, para que Ele fale.
Eis aqui o teu servo, fala, Senhor, que eu te ouço. Existe um clima, uma atmosfera de fé, crendo naquele diálogo de uma palavra que vem do céu, e um coração humilde, quebrantado, disposto a obedecer a Deus, não importa o preço. Aí Deus fala. Vocês acham que Abraão ouviu a Deus só porque ele ouviu? Deus já estava de olho em Abraão há muito tempo, porque o pai dele amarelou. Mas Abraão estava numa pegada de reflexão, de meditação, e aquilo chamou a atenção de Deus. Aí eu te pergunto, o teu coração está chamando a atenção do Espírito Santo? Para Ele falar com você, para Ele trazer direção na tua vida? Ou você é passivo, achando que o anjo vai fazer tudo e você vai levar a fama? Isso não existe. Passividade no reino de Deus não existe. Existe submissão, existe humildade, mas quando Deus fala, o problema está resolvido. Aí é pela fé. A fé é ativa, é proativa, a fé é corajosa, a fé é ousada, a fé não quer nem saber. Ela vai para cima. Senão a gente começa a retroceder. Retroceder, com medo do diabo, com medo do demônio. E mesmo diante da morte, nós não retrocedemos. Não é? Porque morrer para mim é Cristo, né? Apesar que ninguém quer morrer, mas a Bíblia diz isso é um fato espiritual. Então a melhor maneira é dizer: Pai, eu tenho medo de morrer. Aliás, todo homem tem, né? Amarela, dá aquele negócio, né? É complicado. Pai, eu sei que o meu tempo está chegando, mas seja como tu queres. Eu ainda quero trabalhar, quero ganhar almas, eu ainda quero fazer coisas. Não dá para dar mais 15 anos para mim? Não sei se dá para dar 15 anos, porque o tempo está acabando. Mas, né, Pedro, a gente tem que ir. Ô, Senhor, vai lá, bate na porta. Senhor, eu ainda quero ser útil na tua casa. Os frutos ainda são poucos, eu quero mais. Deus fala: opa, tem um cara aqui que eu preciso trabalhar com ele. Mas se não tiver solução, você faz igual Paulo. Encerrei a carreira, guardei a fé, e agora, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Pronto. A fé tem uma pegada diferente da religiosidade. Nós temos que entender isso. E aqui nós citamos a expressão grávidos. Gravidez significa que está no ventre, aquilo começou a crescer a barriga, né? É uma vida lá dentro, que cresce, que se mexe, que vibra. Nós devemos ficar grávidos da palavra de Deus. É ela entrando dentro de mim, as entranhas da minha vida, do meu coração. Ok? Não é apenas uma questão de assentimento mental, de informação, de intelecto, é algo que vibra dentro de mim, o próprio Cristo, a própria palavra que é viva, que é poderosa, que é fiel, que é eficaz, ela vibra dentro de mim, ela se mexe como uma gravidez, querendo sair para fora e produzir um milagre. É a palavra do Deus milagroso. Ok? Isso tem que mexer com o nosso cristianismo, caramba. Senão a gente fica passivo na vida. E aqui eu cito Deuteronômio 8:3, Salmos 1 e 2, Salmos 119, 11, 97, Mateus 4:4, Lucas 2, 19, 51. Nosso tempo está estourando. Vamos lá.
Ok? Fé genuína, algumas características, só vou citar, tem os textos aqui, você pode consultar. Ela é inabalável, ela é firme, ela é determinada, ela é paciente. Ela não retrocede. Ela é viva, porque ela produz frutos. A fé do tipo de Deus, opera como Deus opera, nós seguimos a mesma trilha, ok? Opera pelo amor. Eu não tenho como separar o amor de Deus da fé de Deus, caramba. Isso opera junto. Porque se o amor é a motivação, a fé é o poder. Ok? Não é apenas uma questão de demonstração de poder, mas de abençoar vidas. Isso é amor. Tá bom? E essa coisa do amor ágape é da nova criação, gente. É o Espírito do amor que foi derramado no nosso coração pelo derramar do Espírito. O amor de Deus foi derramado no nosso coração e ele cresce dia após dia. Porque Deus é inesgotável. Reinar em vida, outra característica de uma fé atuante, destruir as obras do diabo. Não é passivo, tem que reinar. Aqui, principalmente o texto de Romanos 5,17. Crer com o coração e confessar com a boca. É o que está em Romanos 10. Crer com o coração. Rumina a palavra, ela entra dentro de você, ela faz parte do teu espírito. Aí ela sai e realiza obras para a glória de Deus. Encher o coração com o tesouro da palavra. Então tem que ruminar, tem que gastar tempo, meditação, estudo. Não é ou só ficar ouvindo aquilo que os outros falam. Você tem que gastar tempo com Deus. É pessoal. Acessar o mundo espiritual é só pela fé. Ué, se não for pela fé, não tem outra maneira. A fé é humilde e ela é grata, ela é sempre grata a Deus. Porque, na verdade, tudo isso foi conquistado para nós na cruz. Eu simplesmente usufruto aquilo que Deus tem para mim. E, por fim, a vida eterna. Mantendo a minha fé até o fim. E Paulo diz, lá em Hebreus 10... Eu tenho Paulo como autor da carta. Ele diz, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. A nossa fé é firme e inabalável. O outro slide, cumprindo o grande mandamento. Aqui eu tenho que pegar, não posso deixar escapar não. O Espírito Santo falou, não, eu já estava encerrando a minha mensagem. Ele falou, não, está faltando coisa aí. O primeiro o grande mandamento, seja o primeiro, seja o segundo, só é conquistado, realizado na minha vida pela fé. Ou você acha que não? Senão é religiosidade. Tá? Amar a Deus acima de todas as coisas, como? Um Deus que eu não vejo. Tomar posse de promessas que são invisíveis, são fatos espirituais que eu tenho que trazer para a terra. É através da fé. Então é interessante que aqui, na versão de Lucas 10, 25, 29, Almeida, século 21, ele diz assim, só vou ler rapidamente. Então, se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, olha a intenção do cara, disse, mestre, olha a hipocrisia, que devo fazer para ter a vida eterna? Até parece que ele estava interessado, né? Jesus, ele é muito paciente, mas tem hora que ele... Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você lê? Com que lente você lê a palavra de Deus? Porque lente é uma questão subjetiva. Tem a ver com o tipo de discernimento, de revelação.
Ele lhe respondeu. Aí ele quis dar uma de que conhece, né? Amarás o Senhor teu Deus. E deve ter impostado a voz para impressionar o povo que estava em volta, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: até que você respondeu bem. Obedeça e você viverá. Ou seja, cumpre o que você acabou de falar e você viverá. É o como. Como você vai tomar posse disso e vai viver em função disso? É aquilo que nós falamos. Você toma a promessa de Deus por verdadeira e se ajusta no nível espiritual daquela promessa. Faça isso e você viverá, ou seja, você vai colher os frutos. Ele, porém, querendo justificar-se, o cara já estava de malandragem, perguntou a Jesus. Aí é o teólogo, viu, o pastor, o teólogo. Mas quem é o meu próximo? Aí vai ter que escrever um livro, né? Agora vai ter que desenvolver todo um raciocínio. Ou seja, sem aquele espírito de humildade, você não recebe a revelação. A sua arrogância entra no meio, seus paradigmas, e aí você fica pela periferia da palavra. Isso com relação ao grande mandamento, e nós estamos caminhando para o fim. Fé genuína em ação, com relação a isso que nós acabamos de dizer. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona. A esperança que vem de Deus, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então você pode chamar o Espírito Santo Espírito do amor de Deus. Ele foi derramado no coração daquele que crê, daquele que nasceu de novo. O amor ágape, que é da natureza de Deus, incondicional, foi derramado em nosso espírito recriado pelo novo nascimento. É a nova criação. Tá? Só para ratificar aquilo que nós estamos falando. Mas vamos para a grande comissão. Não é? Eu preciso dessa fé genuína para cumprir a grande comissão. Você acha que não? E eu gosto de Marcos 16. Todo mundo cita Mateus 28, eu vou em Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é um imperativo. Quem crer, já começa assim, e for batizado, ou seja, obedeça aos mandamentos, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, isso estou falando da grande comissão, acompanharão os que crerem. Ok? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Isso é grande comissão. Milagre. Em função da palavra do Deus Todo-Poderoso, cumprindo o que ele disse. Depois de lhes ter falado, o Senhor ressurreto foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, posição de autoridade. Então, saindo os discípulos, então alguém tem que sair da cadeira, né? Não é possível. Pregaram por toda parte e o Senhor, o próprio Senhor Jesus ressurreto, cooperava com eles. A grande comissão é feita debaixo da unção do Cristo, o cabeça da igreja. Porque senão a gente só fica
aquela coisinha de obrigação, de fazer alguma coisa, ok? Confirmando a palavra pregada com fé, com sinais, prodígios e maravilhas. A palavra da fé que nós pregamos. É assim que foi em Atos. O livro de Atos mostra a metodologia do Espírito Santo, o Pentecoste. Mas aí vem a reforma, vem os cessacionistas e começam a inventar uma coisa que não existe. E está aí contaminando muitas igrejas denominacionais. Aí o cara ainda fala, vou orar, vou pedir a Deus uma estratégia. Que estratégia, rapaz? Está escrito no livro de Atos, dá uma lida. Dá uma lida. Ok? E aqui tem uma foto, uma imagem, aí é só olhando mesmo no celular. Se alguém me serve, siga-me. E é do jeito dele, tá? E onde eu estiver, não importa por onde eu vou, ali estará também o meu servo. O passaporte do reino de Deus é o mover do Espírito, ok? E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Bom, você vai operar no meu nome, e esses sinais vão trazer ações de graças ao meu Pai. Meu Pai vai te honrar, você que é um homem, uma mulher de fé, o meu Pai vai honrar a tua fé, e o meu nome será glorificado. Seguindo as pisadas do Mestre. Faço minha as palavras de Números 6, 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vivemos pela fé, nós servimos a Deus pela fé, nós cumprimos o grande mandamento pela fé, nós cumprimos a grande comissão pela fé. Aí eu pergunto, como é que você vai amar o teu irmão se você não é um homem de fé? Hã? E como é que você quer operar sinais e prodígios no nome do Senhor se você não o ama? Em meu nome! Aí o negócio vai ficar chato. Não te conheço. Nós temos os dois lados da moeda. E quando nós nos propomos a servir a Deus, a ministrar a pessoas, o amor de Deus tem que dominar o nosso coração. E que esses sinais e prodígios que serão feitos em seu nome sejam para a glória dele. Eu sou apenas um canal. Nada mais do que isso. E eu gosto muito do texto de Efésios 2:10. E Jesus também disse algo, ele diz assim, depois de haver desfeito tudo, considerai-vos como um simples canal. E Efésios diz, boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas pela fé. Aí você quer insistir na religiosidade? Não dá, né? Está na hora da gente virar a página, ter uma superação nos paradigmas do nosso cristianismo, para que essa casa se encha de vidas libertas do pecado e cheias do Espírito Santo. Amém? Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que esse amor te sustente todos os dias da tua vida na direção certa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te fortaleça diante de inúmeros desafios que virão pela frente.
porque é no nome dele que nós somos o winner. E que as doces consolações do Espírito Santo, aquele que habita em nós representando a Trindade, nos leve por um caminho que glorifica o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Que você diga amém e vá na paz e que você tenha uma semana cheia de milagres em nome de Jesus.